Amados, queiram abrir as Bíblias? Mateus 8, a partir do 23. E também eu vou fazer menção de Mateus capítulo 14. Então você pode já deixar aí de sobreaviso, embora você vai ler ali, né? Mateus 8, a partir do 23. Tem alguém com sono aqui? Levante a mão aí. Só a criança que é verdadeira, né? Então faz o seguinte, porque depois eu não quero problema para o meu lado, senão o pastor Adonias Júnior depois vai chegar aqui e vai me puxar a orelha. Porque se tiver alguém dormindo e eu disser assim, olha, acorde o irmão que está do seu lado, o irmão não vai ter o direito de dizer, acorde o senhor, que foi o senhor que botou ele para dormir, né? Então antes que ele durma, saculeja ele, pergunta a ele se ele está acordado, pergunta a ele, está acordado, irmão? Está acordado? Então beleza. Daí em diante a culpa é sua se deixar o irmão dormir. Mateus 8, 23 a 27, que diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos repetir esse versículo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós vamos orar. Pai do céu, nós queremos louvar o teu nome. Queremos te agradecer, ó Deus, pela presença do teu Espírito aqui conosco. Queremos te agradecer, ó Deus, porque em tudo nós podemos sentir a tua presença neste lugar. Desde que chegamos aqui, Senhor, sentimos o fluir do teu Espírito. Por isso, Pai, nós pedimos que no nome de Jesus, pela tua misericórdia, toma minha vida em tuas mãos. Que tudo, ó Deus, que vier sair da minha boca não seja o que eu quero, não seja o que os teus filhos querem ouvir, mas aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos ouvir, porque nós queremos a expressão da tua vontade. Expressa, ó Deus, o teu querer, pois oramos a ti e o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Quantos irmãos aqui sabem nadar? Beira de praia, quase todo mundo. Quem sabe nadar? Isso. E quem aqui consegue fazer o nado prego? Aquele que quando cai na água só nada profundo. Quem sabe aqui o nado prego? Tem alguns, sempre tem, né? Sempre tem aquele nado prego, entra, só vai sendo atraído para o fundo do mar. Mas eu quero dizer a você nesta noite, eu quero pensar com você nessa noite, sobre o seu barco não vai afundar. Seu barco não vai afundar. Amados, é interessante, há dois textos em Mateus que falam sobre ventos no mar. O primeiro é esse. O segundo está no capítulo 14, a partir do versículo de número 28, quando Pedro pede ao Senhor para estar com o Senhor, perguntando: Senhor, se és tu que está aí do outro lado, caminhando por cima das águas, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Nessas duas opções, nessas duas oportunidades, nós podemos ver o poder do Senhor, a manifestação do poder de Deus, até mesmo sobre os fenômenos da natureza. Eu quero começar dizendo para você que mesmo Jesus estando no barco, a primeira grande verdade que nós descobrimos é que mesmo quando Jesus está no barco, isso não significa que as tempestades não venham ao nosso encontro.
Isso começa a derrubar aquela tese em que muitos chamados cristãos, muitos que estão nas igrejas, começam a perguntar ao Senhor: Senhor, por que tantas e tantas tribulações sobre a minha vida? O falecido pastor Mauro Israel, ele costumava dizer: Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. A mesma coisa que acontece a mim, acontece a você. Todas as situações possíveis, imagináveis e inimagináveis podem acontecer à minha vida e à sua vida, mesmo Cristo estando no nosso barco. A segunda grande verdade é que, independente da tempestade, se Cristo estiver no barco, o barco não vai afundar. Primeiro descobrimos que Jesus estava no barco. A Bíblia diz que ele estava dormindo. Às vezes eu tenho uma maneira meio maluca de meditar. Eu fico pensando comigo, eu fico fantasiando, eu fico idealizando as cenas acontecidas na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus é Deus, e como Deus, ele é onisciente. E eu tenho certeza que Jesus sabia que naquele dia uma grande tempestade ia acontecer. E para onde Jesus foi? Lá para baixo, para o porão do barco. E sabe o que ele foi dormir? Sabe o que ele foi fazer? Ele foi dormir. Como pode alguém dormir sabendo que daqui a alguns instantes pode acontecer alguma coisa aparentemente catastrófica, grande, que pode impulsionar, que pode matar, que pode impedir, que pode mudar o curso da vida? Mas não se trata de um profeta, não se trata de um discípulo, não se trata de uma pessoa qualquer, se trata de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava lá dormindo. E a Bíblia diz que de repente um grande temporal começou a levantar-se. E a Bíblia diz que as ondas eram maiores, eram mais altas do que o barco. Significa que essas ondas tinham condições de sucumbirem àquele barco, de fazerem aquele barco naufragar, de destruir a vida, de aniquilar a vida daqueles que estavam no barco. Mas o que os homens não sabiam, o que os homens que estavam no barco precisavam aprender, é que não existe tempestade se Jesus estiver no barco. A Bíblia diz que eles foram lá e começaram a dizer: Senhor, sempre Pedro tomando sempre a iniciativa, diz: Senhor, nós estamos perecendo, nós estamos morrendo, Senhor, o barco está quase que afundando. Eu fico imaginando água caindo no barco, eles tentando jogar a água de volta, o mar devolvia muito mais quantidade de água para dentro do barco, e apenas uma coisa começa a tomar a mente e o coração daqueles homens, uma coisa que nós chamamos de medo. O oceano é a nossa vida. A mesma coisa que acontece, Deus não tendo filhos prediletos, Ele manda o seu sol brilhar sobre os bons e sobre os maus. Ele manda a chuva para os bons e para os maus. Ele nos abençoa de uma forma completa. Ele nos abençoa independente da situação em que nós estejamos vivendo. Ele nos abençoa por causa da sua fidelidade, não por causa da nossa fidelidade. A palavra de Deus diz que quando o barco começou a balançar, quando as águas começaram a cair dentro daquele barco, os homens chegaram e acordaram: Senhor, Senhor, acorda. É assim que muitas vezes acontece em nossas vidas. Queremos saculejar Jesus: Senhor, atenta, eu já não aguento mais, eu já não suporto mais, Senhor, eu vou perecer. Eu fui pastor de uma senhora
que ela era casada com um esquizofrênico. E a história dela era sempre a seguinte: pastor, eu não aguento mais. Amados, nunca diga para Deus que você não aguenta mais, a menos que você queira sofrer um pouquinho mais. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Essa senhora, quando ela vinha falar comigo, a primeira coisa que ela dizia era: pastor, não aguento mais. Eu disse para ela uma vez: olha, enquanto você não aprender a glorificar a Deus em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, sabe o que é que vai acontecer? Deus vai deixar você passar mais uma vez na escola do sofrimento, para que você aprenda a dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes limitamos o poder de Deus quando dizemos: Senhor, eu estou fora. Quando eu digo eu não aguento mais, eu digo: Senhor, sair de debaixo da tua égide, sair de debaixo dos teus princípios, eu não quero mais viver de acordo com aquilo que tens traçado para a minha vida. Deus, Ele permite a tribulação, Deus permite as horas difíceis, mas uma coisa é certa: Deus, Ele só prova aquele a quem Ele aprova. Nunca, nunca, na palavra de Deus você vai encontrar alguém a quem Deus submeteu a uma prova e essa pessoa tenha sido reprovada por Deus. Na escola, na faculdade, nós estudamos e ali nós temos uma questão de aprovação ou reprovação. E depende única e exclusivamente do aluno. Se o aluno estuda, ainda que todos os outros da classe sejam reprovados, se ele consegue a nota mínima para aprovação, ele é aprovado. Primeiro fazemos a prova e depois vem o resultado. Na escola de Deus é totalmente diferente. Primeiro Deus aprova e depois Ele submete a prova. Assim foi com Jó. A palavra de Deus diz que Deus permitiu Jó sofrer muito, porque Deus já havia aprovado o seu servo. Deus teve a alegria de dizer, diante do inimigo das nossas almas, Deus pode expressar acerca do seu servo, Deus pode dizer: ele é um homem fiel, é um homem temente, um homem íntegro, um homem que busca a Deus de todo o coração. Às vezes, quando entramos no barco, entramos em nossas vidas, em meio aos nossos problemas, em meio às nossas indiferenças, em meio às nossas situações adversas, não sabemos como agir e começamos a orar de modo que parece que Deus não é Deus. Senhor, apressa! Porque você já viu alguma vez Deus chegar atrasado? Há algumas pessoas que dizem, existem alguns adágios populares que complicam depois que a gente aprende. Algumas pessoas dizem o seguinte: Deus tarda, mas não falha. Mentira. Deus não tarda. A palavra de Deus diz que Ele só chega na hora certa. Gálatas 4:4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus chega na hora exata, Deus chega no momento certo, e Deus não falha com a sua palavra. Às vezes as tribulações nos pegam sem que nós estejamos esperando-as. É quase sempre assim. Quer ver uma coisa? Quantos dias por ano você tem para adoecer? Você tira, talvez, uma semana, 2 dias por ano. Ou talvez você tenha um mês e você diz para a enfermidade: olha, durante o mês de abril
eu tenho disponibilidade para adoecer. Depois disso, não adianta chegar. Tem como você negociar? Não tem. Quando a enfermidade chega na sua vida, tendo ou não se preparado para ela, você tem que se submeter a essa enfermidade. Quando a dor de cabeça chega, ela não quer saber se você tem uma prova de matemática amanhã, ela chega hoje e você tem que conviver com ela hoje. Isso mostra que os intempéries, as águas, as ondas, elas nos advêm, mas e daí? Que venham. O cristão, ele consegue ficar inabalável na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que o plano de Deus, o Espírito de Deus, ele tem um plano para as nossas vidas. A Bíblia diz que ele tem um selo de fidelidade. A Bíblia diz que Deus não pode negar a si mesmo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, uma vez que entrou em nosso barco, em nossa vida, Ele mesmo manifesta: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Independente das tempestades, Ele diz: eu vou estar com vocês. Só que ele estava dormindo. Mas ele sabia o que estava acontecendo. É inconcebível pensar que o barco estava para lá e para cá de uma forma normal e ele não sabia o que estava acontecendo. Mas ele sabia que eram os homens que precisavam buscar a presença do Mestre. Você já viu que você começa a orar muito mais quando a tribulação é profunda na sua vida? Quando tudo vai bem na sua vida, apenas um beijinho para Deus e nada mais. Mas quando chega a dor, quando chega o sofrimento, quando chegam os problemas, dia e noite, sem cessar, buscamos a presença do Senhor. A tribulação é uma forma através da qual Deus antecipa suas bênçãos sobre nossas vidas. Porque quando o mar começa a ficar revolto, quando as ondas começam a ficar maiores que as nossas possibilidades, nós corremos àquele que está tranquilo, àquele que está deitado e dizemos: Senhor, salva-nos. No outro episódio, no 14, a partir do 28, lá no versículo 30, a Bíblia diz: sentindo o vento forte, Pedro teve medo. Amados, conhecer o mover de Deus sobre nossas vidas não é algo fácil. Uma das perguntas que eu mais tenho ouvido durante toda a minha vida pastoral é: pastor, como descobrir a vontade de Deus? Eu tenho dito para essas pessoas o seguinte: a única maneira de descobrir a vontade de Deus é a comprovação da paz do Senhor dentro do seu coração. Se o seu coração não estiver em paz, não é de Deus. Independente do que seja, se não estiver em paz, não é de Deus. Aquele que estava dentro do barco, ele disse àqueles homens que também estavam dentro daquele barco, o mesmo que ele nos diz. Ele diz: eu deixo para vocês a minha paz eu vos dou, e não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se preocupe o vosso coração. Pedro, no segundo relato, a Bíblia diz que Pedro, olhando, viu Jesus vindo de lá para cá por cima das águas, e ele começa a ter medo. E os homens não eram crianças, não eram adolescentes, não eram pessoas desprovidas de conhecimento de vida, eram homens, eram adultos, e que estavam acreditando que era um fantasma. Quando o problema chega na nossa vida, começamos a ver fantasmas em todas as direções.
Quando o mar é revolto, nas nossas experiências, começamos a ver fantasmas e corremos por causa desses fantasmas. Queremos o caminho mais curto, queremos o atalho, queremos o caminho da desobediência, queremos o caminho da autossustentação, queremos o caminho que satisfaz os nossos olhos e o nosso coração. A Bíblia diz que Pedro disse: Senhor, se és tu. Tudo bem, era noite, estava escuro. Não sei o que levou Pedro a pensar, talvez, quem sabe, apenas para ouvir a voz, se falar é Jesus, se não falar é fantasma, e aí nós estamos fritos mesmos. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Eu fico imaginando quando Jesus diz: sai Pedro, vem. Ele não deve ter pulado dentro da água. Eu fico imaginando ele segurando no beiral do barco, colocando o primeiro pé, o segundo, para ver se o mar estava ali, e começou a olhar para eles, como que ia perguntar: e aí, o que é que vocês acham? Vou ou não vou? E começou a tomar aquela direção. Mas a mesma coisa que aconteceu no primeiro episódio, estava acontecendo no segundo. O Senhor não havia acalmado a tempestade. Ele nos ama, mesmo quando estamos na tempestade. Ele não abre mão de ter um relacionamento conosco, mesmo quando estamos na tempestade. E a Bíblia diz que Pedro começou a andar, começou a se direcionar a ele, e de repente Pedro atentou para os ventos. Ai, que saudade daquele barquinho onde estão os meus amigos. Se for um fantasma, vai pegar todo mundo, mas pelo menos os meus amigos agora estão com alguma coisa firme debaixo dos pés. E a Bíblia diz que ele começou a afundar, e agora ele começa a clamar: Senhor, salva-me, eu estou descendo. Pela segunda vez, ele estava pedindo numa tempestade: Senhor, não me deixe perecer. Aí a Bíblia diz que agora Jesus o toma pela mão. No primeiro episódio, Jesus chega para eles e dá uma bronca, dizendo para eles, versículo 26, o que vocês estão com medo? Com tanto medo? Homens de pouca fé. Para Pedro, ele disse a mesma coisa. Por que você duvidou, homem de pouca fé? Amado, eu quero que você atente para uma coisa aqui. Veja como a repreensão do nosso mestre enobrece aquele que serve ao Senhor. Ele não disse para os homens que estavam no barco: por que vocês não acreditaram, ateus? Mas ele disse: por que vocês temeram, homens de pouca fé? Chegou para Pedro e disse: Pedro, por que você duvidou, homem de pouca fé? Sabe o que isso tem a ver? Ele mesmo ensinou acerca da fé, e ele disse: olha, se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte: sai daqui, lança-te para dentro do mar, e não duvidar no coração. Assim vai acontecer na vida de vocês. Significa que Deus não despreza a sua fé, por mais frágil que ela seja. Deus atenta para a sua fé. Ele olha para o interior do seu coração. Talvez você esteja pensando como tantas outras pessoas: Senhor, se eu tivesse uma grande fé, se eu tivesse uma fé maior. Jesus não trabalhou com homens que tinham grande fé, ele trabalhou com homens que tinham pouca fé, mas esta fé, ainda que pequena, era 100% na pessoa do Senhor Jesus. Eles temeram, eram homens de pouca fé, estavam com o barco quase a pique, mas foram lá no homem certo, fazer o pedido certo: Senhor, somente tu podes nos salvar. Há muitas pessoas que estão envolvidas com familiares que são cristãos e acham que isso
é um passaporte para o céu. Se é o seu caso, eu quero dizer a você que isso não leva ninguém para o céu. O fato de eu ser pastor não significa que eu seja salvo. O fato dos meus filhos serem filhos de pastor não significa que eles sejam salvos. A única coisa, a única concretude de que eu e meus filhos e todos os outros cristãos são salvos é porque receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Porque dentro do seu barco, mesmo com medos, mesmo em meio a tribulações, mesmo pensando, se eu declará-lo como Senhor e Salvador da vida, eu posso ser refutado, eu posso ser rejeitado pelos amigos e familiares, ainda que com medo. Quando o homem vai a Jesus e diz: Senhor, salva-me, porque eu estou perecendo, eu estou morrendo, a palavra de Deus diz que Deus, através do Senhor Jesus Cristo, lhe estende a mão. Ele toma o homem que está caindo, o homem que está se enterrando. Há muitas pessoas se enterrando nas drogas, no pecado, nos vícios. Pessoas que estão se enterrando na religião. Religião mata. Mas eu quero convidar você para concluir. Eu quero convidar você a entrar num mar diferente. Eu quero convidar você a sair de um mar de angústias, de um mar revolto, para um mar de calmaria, um mar de paz, um mar de incontestáveis bênçãos de Deus sobre a sua vida, um mar onde o seu nome seja escrito no livro da vida, um mar chamado graça de Deus, misericórdia de Deus. Talvez, como algumas pessoas, você esteja com medo de declarar Jesus como Senhor e Salvador, pelo fato de não saber o que se espera depois disso. Eu quero dizer para você que tanto o cristão quanto o não cristão passam pelas mesmas tribulações. O mar é um só. A diferença está naquele que está dentro do barco, aquele que está na vida do cristão, aquele que se levanta e diz com toda a autoridade: vento, acalma-te, mar, para. E os homens olham para ele e, atônitos, perplexos, começam a perguntar: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este homem é Jesus, o Filho de Deus, o único capaz de salvar a alma daquele que está perecendo.